Olá! Deixa eu dizer, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast do Deixe Quieto, com apoio da Cervejaria Raf e do Frango no Pote. Sabe o que a gente vai conversar um pouco sobre hoje? Só um pouquinho, sobre França e Argentina, a nossa campeã mundial e a nossa vice-campeã mundial. Argentina e França. Vamos saber um pouco de curiosidade, conversar sobre o que é a França, as cores, por que o nome da Argentina, sei lá, o que der aqui na telha vai sair nesse podcast. Deixa eu dizer, chama a vinheta. Muito bem. Há quem goste de assistir jogo tomando uma cervejinha. E aí, qual vai ser a pedida do momento? Uma Raf. Tem uma cerveja da Raf chamada Fuderosa, que pense, eu acho fuderosa. Sabor coiodô da cerveja artesanal. E comendo com frango no pote, eu só quero ver o que é que isso vai dar depois do jogo. Mas enquanto isso, vamos conversar um pouco sobre a Copa do Mundo, França e Argentina. Vamos lá, primeiro vamos conversar sobre a toda poderosa potência França. Sabia que lá na Inglaterra, até o século XIV aproximadamente, as pessoas não falavam inglês, pelo menos não as pessoas da elite falavam francês. Para quem não sabe, por volta do século XI, a elite francesa acaba, guerreira, militar, nobre, acaba invadindo a Inglaterra e os ingleses, em sua maioria da elite, falam o francês, não era o inglês. Olha que curiosidade interessante aí. Durante muito tempo, por outro lado, parte do litoral da França pertenceu aos reis da Inglaterra. Lembra um cara lá da época de Robin Hood, chamado de João Sem Terra? Ele era o príncipe regente, era o rei, irmão de um cara chamado Ricardo Coração do Leão, que invadiu lá a Ásia durante as cruzadas. Jerusalém tentou invadir, não conseguiu não. Ricardo Coração de Leão deixa um irmão chamado João. E esse cara faz um serviço tão legal que ele acaba perdendo várias de suas terras que tinham na França, que os ingleses tinham na França. É por isso que ele é chamado de João Sem Terra, porque os franceses acabaram tirando a terra que a elite inglesa, que na realidade era de origem francesa, tinha no litoral da França. Agora, a França não é um paizinho não, viu? Não é qualquer coisinha não, viu? Segura a onda. Sabia que a França, durante a Revolução Francesa, século XVIII, era o país mais populoso, era o maior país e tinha o maior exército da Europa no século XVIII. Na realidade, o imperialismo não começa no século XIX, começa no século XVIII. E não é a Inglaterra que começa, é a França, quando ela invade a Argélia, sem declaração de guerra. A França toda poderosa de Napoleão, a França toda poderosa dos seus museus, como o Museu do Louvre, o d'Orsay, gostou aí da pronúncia? A própria residência dos reis franceses a partir de Luís XIV, o Palácio de Versalhes. São grandes museus que são compostos por obras que foram retiradas de muitos lugares do mundo durante todo o século, final do XVIII e do século XIX. Obras que foram retiradas do Egito, do Marrocos, da Argélia, obras que foram retiradas do que hoje é o Vietnã, que hoje é o Camboja e o Laos. Essas regiões, para quem não sabe, também já foram colônias francesas. E o negócio não deu muito certo não. Quando lá em 1950, os franceses foram expulsos dessas regiões. Principalmente daquela região que faz fronteira ali entre o Laos e o Vietnã. Milhares de franceses morreram nas guerras de independência. A mesma coisa acontece com a Argélia. A Argélia, no processo de descolonização, é o primeiro país colônia que acaba atacando a metrópole no seu próprio território. Um dos primeiros ataques terroristas dentro do território europeu acontecem nos anos 70, no processo de descolonização da África e da Ásia, em que os argelinos acabam fazendo ataques, bombas que explodem nos metrôs de Paris. É claro que quando a gente fala da França, muita gente faz a referência à democracia, à liberdade, à Revolução Francesa. Mas já parou para perceber que se uma revolução como a Revolução Francesa matou tanta gente e do jeito que matou na guilhotina, não é uma população muito tranquila
e pacífica, não. As próprias cores da bandeira francesa são representações da própria Revolução quando estabelece a união de todas as camadas sociais. O azul e o branco e o vermelho, cada cor dessa da bandeira da França representa um setor da sociedade francesa que se une em prol dessa revolução na criação dos conceitos de democracia e de liberdade. Paris é uma cidade muito bonita, caríssima, mas muito bonita. Tem suas peculiaridades, tem seu charme. Claro que tudo isso é muito maior a partir do momento em que você tem uma propaganda que a própria França faz dela própria. Essa propaganda vai ser feita pelo Estado, por poetas. Victor Hugo, por exemplo, quando constrói toda a obra do Corcunda de Notre-Dame, estabelece um conhecimento sobre Paris e uma apologia sobre sua estrutura que encanta e encantou intelectuais, turistas e visitantes. Conhecer Paris é conhecer a essência de uma cultura ocidental europeia que durante 2 séculos dominou o mundo, que nós chamamos de Belle Époque. Tá? Ela só entra em decadência por volta lá da Primeira Guerra Mundial, mas até então a alimentação, a roupa, a arquitetura, os principais artistas, eles eram determinados por quem? Pela França. Claro, inclusive o Brasil. A Belle Époque, quando a gente vê a construção da Avenida Paulista em São Paulo, ela tem características da Champs-Élysées. Gostou? Chique? Champs-Élysées? A França, ela vai determinar a cultura do mundo até a Primeira Guerra Mundial, quando Paris vai sendo substituída por Nova York. É a representação, é a indicação que a Europa entra em decadência e agora os Estados Unidos vai se tornando a grande potência do mundo. Enquanto Londres deixa de ser a capital financeira e Wall Street passa a ser a representação dessa riqueza de um capitalismo financeiro, Londres vai sendo substituída por Nova York. A mesma coisa acontece com Paris e Nova York. A França, ela tem todos esses elementos peculiares. Passear pelo Rio Sena, ter aquela ideia dos reis franceses que estão sepultados na Catedral de Notre-Dame. Sabe que Notre-Dame é uma igreja dedicada, uma catedral dedicada a Nossa Senhora? Notre-Dame, Nossa Senhora. Existem várias Notre-Dames na França, como também existe na Bélgica, porque toda a igreja dedicada a Nossa Senhora é chamada de Notre-Dame. É por isso que a gente diz Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris. Mas uma coisa peculiar na França é a violência da Revolução Francesa. Uma coisa peculiar na França foram seus processos expansionistas na África e na Ásia. Essa ideia de liberdade e de democracia, de igualdade que a França constrói e elabora, tem que ser um pouco discutida, pensada, repensada, e você tem que ficar esperto como uma produção de um discurso feito pela própria França, de um discurso de autovalorização da França, mas que esconde uma série de questões. Entre essas questões, o domínio sobre o Marrocos. É por isso que a disputa, por isso que o jogo na Copa do Mundo, ele tem uma conotação política também. Seja a França com o Marrocos, seja a França com a Tunísia, nós temos representações de um passado não tão distante de invasão, de exploração, de estupros, assassinatos, violências, mas há quem diga que tudo isso foi um preço que a África ou a Ásia pagaram para se tornarem civilizadas. Então, civilização e barbárie, civilização e violência. Então, a civilização, ela é composta por essas violências que são feitas a determinadas populações, porque não se enquadram a padrões estéticos, a padrões intelectuais, a padrões técnicos, educacionais que alguém determina. Temos que pensar um pouco sobre isso. Você que está escutando, você que está vendo, pense um pouco sobre isso. Não é necessariamente para concordar comigo agora, mas pensar. Pensar é importante. Questionar é importante, porque nos faz olhar aquilo que a gente tinha certeza com outros olhares. Um outro país é a Argentina. A palavra Argentina significa terra da prata. Mas sabia que a Argentina nunca produziu prata? A Argentina apenas escoava a prata produzida na Bolívia. Aí os espanhóis pegavam essa prata, concentravam na Argentina e juntavam um carregamento todo, uma vez por ano, 2 vezes por ano, e levavam para Madrid.
atravessando o Oceano Atlântico, já que a Espanha, que está no Atlântico, é mais próximo da Argentina do que a Bolívia, que está com o seu litoral no Oceano Pacífico. Como toda aquela região pertencia à Espanha nesse período colonial, você tinha o escoamento da prata da Bolívia, das minas do Potosí, via Rio da Prata. É por isso que Rio da Prata se chama assim, porque ele escoava a produção da prata e ia para a Argentina. Por isso que a Argentina significa terra da prata. E de lá, você juntava toda essa prata, esse carregamento, e mandava para a Espanha. A ideia da Argentina é muito interessante porque é um país que nasce a partir de uma fragmentação territorial do vice-reinado do prata. É quando a Argentina, Uruguai e Paraguai nascem como países independentes, autônomos. Tem uma curiosidade. Sabia que o Brasil contribuiu muito com essa fragmentação territorial? O governo monarquista brasileiro entendia a Argentina como uma ameaça às nossas fronteiras. As disputas platinas que vão acontecer até a Guerra do Paraguai são demonstrações de um imperialismo brasileiro, mas ao mesmo tempo de uma necessidade de defesa daquelas fronteiras, de demarcação, principalmente do que nós chamamos hoje de Mato Grosso. Não havia acesso ao estado do Mato Grosso atual por terra, o Pantanal. Então se fazia pelo Rio da Prata. Só que o Rio da Prata não estava sob controle brasileiro. Estava sob controle do vice-reinado do Prata. Quando esses países entram em processo de independência, o Brasil contribui com essa fragmentação. A Argentina, por sua vez, nasce como grande potência na América do Sul. Momentos aliando-se ao Brasil. Momentos rivalizando com o Brasil. A Argentina tem uma série de peculiaridades. Primeiro, sua capital, Buenos Aires. É um centro comercial, é um centro urbano muito bem localizado. Mas a maior parte das regiões argentinas fora Buenos Aires são regiões um tanto rurais. Os argentinos passaram por um processo de eugenia muito forte durante todo o século XIX e início do século XX. Suas populações pretas, suas populações indígenas ou foram eliminadas ou expulsas para regiões como o Paraguai. É por isso que quando a gente observa o argentino, principalmente de Buenos Aires, nós identificamos um estereótipo ligado a uma condição étnica e a uma condição social e acaba também sendo intelectual. Durante muito tempo, os argentinos se consideraram, inclusive racialmente, superiores aos países que fazem fronteira a ele, entre eles, evidentemente, o Brasil. Essa rivalidade entre Brasil e Argentina nasce exatamente, propositadamente, dessas disputas territoriais por serem potências na América do Sul. Claro que o Brasil acaba, principalmente dos anos 70 para cá, superando a Argentina em todos os sentidos. Mas existem relações muito próximas, como a questão do populismo ligado a um peronismo na Argentina. Perón, casado com Evita Perón, tem até um filme muito legal, feito por Madonna, chamado Evita. Claro que tem muita fantasia, mas é legal a gente ver como o populismo agiu na Argentina, como você teve discursos de riqueza, de desenvolvimento, ligados a uma personalidade. Essa personalidade era Perón e depois Evita, como hoje acaba acontecendo com Cristina Kirchner. O peronismo é sobrevivente. Esse tipo de populismo específico, ele é sobrevivente. Na Argentina, horas demonstrando uma aproximação com a direita, ora apresentando demonstrações, aproximações com a esquerda. Cuidado! Quando a gente fala sobre populismo, o populismo ele não é necessariamente de direita ou de esquerda, mas ele cria um personalismo, um culto a um líder, um discurso de aproximação das massas, estabelecendo uma série de direitos, todos eles completamente controlados, limitados, e sem dar à população ferramentas para questionar o Estado. Ao mesmo tempo, há também um controle sobre o empresariado, que passa a ter uma estabilidade econômica, trabalhista, social, um controle sobre os sindicatos. Então é uma vantagem, mas tudo isso condensado em um indivíduo, que se considera o salvador, o protetor. A Argentina tem isso também muito forte, não é apenas o Brasil, não. Os nossos lá hermanos têm peculiaridades, similaridades.
Claro que as colonizações foram muito diferentes, principalmente na Argentina, que foi baseada na mineração de escoamento e na pecuária. Daí essa ideia do churrasco argentino ser tão importante, famoso. Claro que tem uma questão ecológica também que lida com a qualidade da carne de boi produzida na Argentina. Então, quando a gente vê França e Argentina jogando, você fica de que lado? Eu, particularmente, acabei sendo levado para torcer, acredite, pelos argentinos. Mesmo que eles passassem a ser tricampeões na América do Sul e se aproximassem um pouco das titulações que o Brasil possui ligado ao futebol, eu acabei tendendo a eles, mesmo eles zonando os brasileiros, esculhambando, soltando piada, aquela rivalidade. Acho que meu lado historiador falou mais alto quando eu lembro da França, quando eu lembro dos seus jogadores que eles são originários de suas ex-colônias. Parecia mais, para mim, pode ser radical, mas para mim, parecia mais que a gente estava no Coliseu. Quando os romanos, eles traziam seus escravos para serem gladiadores, traziam os indivíduos da sua periferia de poder para morrerem no Coliseu, agradando os seus senhores romanos. Esses jogadores, por mais ricos que eles sejam, eles são de uma origem que mostra o imperialismo francês, mas também mostra toda uma relação política, diplomática que existe até hoje e a manutenção de uma série de domínios. Omite-se as violências. Mbappé pode ser rico, poderoso, famoso, importante, mas aqueles que deram origem a ele foram dominados pela França, foram submetidos, roubados, sequestrados, estuprados. E a grande questão é a França sempre alimentar essa ideia de poder, de democracia, de liberdade, da chama que vivifica e ilumina o mundo. E a gente acaba engolindo isso pela garganta sem fazer a reflexão devida. A Argentina, por seu lado, é um país que tem situações raciais complicadíssimas, historicamente falando. Não que no ano corrente isso aconteça, mas no passado isso foi muito significativo nesse processo de exterminação e de eliminação de uma população que não estava dentro dos padrões de compreensão da Argentina. Beleza? Tranquilo? E aí? O Deixa Eu Dizer. Então, vamos lá, enriquecendo com você aqui no Deixe Quieto. E não deixe de seguir as nossas redes sociais não, tá? O @estudioso e o @prof.henriquelucena. E o @prof.cleibinho Moura, nosso professor de física, produtor, sócio, empresário, é o cara que pensa toda essa estrutura tecnológica que nós temos aqui. Então, sem mais ocupar seu tempo, ouvidos e olhos, tchauzinho, até o próximo episódio do Deixe Quieto.